Vamos então resolver a ficha 7 do caderno de atividades e vamos começar pelo exercício número 1, que diz o seguinte: representa sob a forma de uma única potência estas divisões de potências que estão aqui, estes 20 casos. Vamos analisar caso a caso. No primeiro exercício temos 20 dividido por 5, 20 elevado a 5 dividido por 4 à quinta. A primeira coisa que nós temos que ver é se as potências têm a mesma base ou têm o mesmo expoente. Neste caso têm bases diferentes e o mesmo expoente. Portanto, a base desta primeira é 20 e a segunda é 4 e os expoentes são 5. Portanto, divide-se as bases, a regra da operatória para este caso é divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Dá-se 5 à quinta. No segundo caso temos 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado. Portanto, bases iguais, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Neste caso fica 5 menos 2 é 3 ao cubo. À linha 3 temos 35 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. Porquê? Porque temos bases diferentes, expoentes iguais, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Portanto, 35 dividido por 5 dá 7, o expoente é 2. À linha 4 temos uma potência de uma potência, 3 à quinta ao quadrado. Desenvolvendo esta potência de potência, multiplicamos os expoentes, fica 3 levantado a 10, é dividido por 3 levantado a 9. Bases iguais, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. Portanto, 10 menos 9 dá 1. 3 levantado a 1 é 3. A linha 5, temos 10 à quarta dividido por 2 à quarta vezes 2 à quarta. Portanto, vamos, pela regra operatória, vamos fazer as operações da esquerda primeiro para a direita, e portanto a primeira é a divisão. Fazemos 10 levantado à quarta dividido por 2 levantado à quarta, divide-se as bases, dá-se o mesmo expoente. Fica 5 à quarta vezes 2 à quarta, portanto fazemos a segunda operação. Temos uma multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais, multiplicam-se as bases, dá-se o mesmo expoente. 5 vezes 2 dá 10, 10 elevado a 4. A linha 6 temos uma potência outra vez de uma potência, 2 ao cubo à quarta, dividido por 2 à quinta, desenvolvemos a potência da potência, fica 2 levantado a 12, a dividir por 2 à quinta. A divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 12 menos 5 dá 7, 2 levantado a 7. A linha 7, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado dividido por 2 à quarta. Da esquerda para a direita fazemos primeiro a multiplicação, fica 2 levantado a 5, não é? Temos a multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, somem-se os expoentes, é dividido depois por 2 à quarta. Depois passamos a ter a mesma base, expoentes diferentes, faz subtração, 2 levantado a 1 é 2. A linha 8, 48 levantado a 4, dividido por 6 à quarta, dividido por 8 à quarta. Fazendo as operações da esquerda para a direita, temos 48 dividido por 6, não é? Tem bases diferentes, dá-se o mesmo expoente, dá 8 à quarta dividido por 8 à quarta. Divisão de duas quantidades iguais é igual a unidade. A linha 9 temos 25 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado dividido por 5. Fazemos a primeira divisão da esquerda para a direita. 25 dividido por 5 dá 5, o expoente é o mesmo, 5 ao quadrado é dividido por 5. Neste caso temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 2 menos 1, isto é como seja o expoente 1. 2 menos 1 é 1, portanto 5 levantado a 1 é 5. A linha 10, temos 10 à quinta dividido por 10 ao quadrado vezes 10. Da esquerda para a direita fazemos a primeira divisão, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, é 5 menos 3 dá 10 ao cubo, vezes 10. Neste caso temos uma multiplicação de bases iguais, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, sobem-se os expoentes, 10 levantado a 3 mais 1, ou seja, 10 à quarta. A linha 11 temos 2 à quinta ao quadrado e 2 à quinta, desenvolvendo a potência da potência fica 2 levantado a 10, é dividido por 2 à quinta. Temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, 2 à quinta. A linha 12, temos 9 à quarta ao cubo, a dividir por 9 à quarta, desenvolvendo a potência da potência, ficamos com 9 levantado a 12, dividido por 9 à quarta, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, 12 menos 4 dá 8, 9 levantado a 8. A linha 13, temos 2 levantado a 10 dividido por 2 ao cubo dividido por 2, fazendo a primeira divisão, fica 2 levantado a 10 dividido por 2 ao cubo, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, fica 2 à sétima, é dividido por 2. Neste caso dá-se a mesma base e subtrai-se de novo os expoentes, 7 menos 1 é 6, 2 levantado a 6. A linha 14,
3 ao cubo à quarta, dividido por 3, é dividido por 3 ao quadrado à quarta. Fazendo a primeira divisão e desenvolvendo a potência, fica 3 levantado a 12, a dividir por 3, a dividir por 3 levantado a 8. Desenvolvemos as duas potências de potências. Primeira divisão, damos a mesma base, subtrai os expoentes, fica 3 levantado a 11, é dividir por 3 levantado a 8. Dá-se a mesma base de novo e subtrai-se os expoentes. Portanto, fica 3 levantado a 11 menos 8, ou seja, 3 ao cubo. A linha 15, temos este parêntese e depois a outra divisão. Temos que desenvolver primeiro, pela regra da probabilidade, o que está no interior do parêntese. Fica 11 à oitava, depois 11 à sexta. Fazemos a subtração dos índices, portanto dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, fica 11 levantado ao quadrado, depois ao quadrado. Ficamos com uma potência de uma potência. Então ficamos com 11 à quarta, né? Neste caso nem é preciso desenvolver, porque nós poderíamos desenvolver a potência da potência 11 à quarta dividido por 11 à quarta, mas como as potências das potências são iguais, portanto a divisão de duas quantidades iguais é igual à unidade logo. A linha 16 temos 13 levantado a 23 dividido por 13 levantado a 17, dá-se a mesma base e subtrai os expoentes, é direto, dá 13 levantado a 6. A linha 17 temos uma potência de base fracionária, com bases iguais e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai os expoentes. 15 menos 13 dá 2. Dá 5 sétimos levantado a 2, ao quadrado, portanto. A linha 18, temos 2 levantado a 54, dividido por 1 meio levantado a 54. Isto vai ser desenvolvendo a divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Divide-se as bases, que é 2 a dividir por 1 meio, e dá-se o mesmo expoente, que é 54. Depois inverte-se a fração 1 meio para transformar numa multiplicação, ficamos com 2 vezes 2, ou seja, 4 levantado a 54. A linha 19 temos ponto 25 levantado a 6, dividido por 4 levantado a 6 também. Temos divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais, portanto divide-se as bases, transformamos isto numa fração decimal, que é 25 centésimos, a dividir por 4. Transformamos esta divisão numa multiplicação, invertendo, fica 25 décimos vezes 1 quarto, ou seja, desenvolvendo a multiplicação e simplificando, fica 1 sobre 16 elevado a 6. Ou então, transformando a própria divisão, não transformando em fração decimal, mas fazendo logo a divisão, 0.25 dividido por 4 dá 0,0625 à sexta. A linha 20 temos 3 meios levantado a 9 dividido por 3 meios levantado a 7, temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, 9 menos 7 dá 2. Exercício 2 da ficha 7 do caderno de atividades, e o enunciado diz-nos o seguinte: completa de modo a obter as afirmações verdadeiras. Portanto, no fundo é de identificar qual é a regra associada, a regra operatória de potência associada à igualdade, e depois, pela inversão dessa regra, chegarmos aos valores que são desconhecidos. Vamos começar pela linha 1, temos 2 à quarta dividido por 2 ao quadrado. Portanto, esta é a aplicação direta, temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, portanto isto é 2, e subtrai-se os expoentes, 4 menos 2 dá 2, portanto esta base desconhecida é 2. A linha 2 temos 6 à oitava e por 6 levantado a um valor igual a 6 à quinta. Neste caso temos divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, né, cá está, e subtrai-se os expoentes. Portanto, 8 menos esta variável há de ser igual a 5. Resolvendo em ordem variável, fica 8 menos 5 é igual a 3. Aqui no terceiro exercício temos 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. É a aplicação direta, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 13, 4 menos 2 dá 2. A linha 4, temos 24 à quarta dividido por 24 ao quadrado. É a aplicação direta também da regra de divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 4 menos 2 dá 2.
A linha 5 temos 22 levantado a 7 dividido por um valor desconhecido igual a 22 levantado ao cubo. Como nós temos o dividendo e o quociente são potências com a mesma base, então a regra que vamos utilizar é a divisão de potências com a mesma base. Neste caso a base será 22, né? E o expoente será este valor menos o valor desconhecido igual a 3. Portanto, 7 menos o valor desconhecido igual a 3, resolvendo em ordem variável, temos o valor deste expoente igual a 4. Portanto, a potência é 22 elevado a 4. A linha 6, 15 à sétima dividido pelo valor desconhecido a 15 à quarta. Do mesmo modo, o dividendo e o quociente têm a mesma base. Portanto, vamos utilizar a regra de divisão de potências com a mesma base. Esta base será 15 e a diferença entre este valor e este será igual a 4. Portanto, resolvendo em ordem variável, temos que este valor é 3. Portanto, a potência que nós podemos saber é 15 ao cubo. Depois temos 7 ao cubo dividido por 7 ao cubo. Isto é direto. Temos uma divisão de duas quantidades exatamente iguais. Portanto, o quociente será igual à unidade. A linha 8 temos 10 ao cubo dividido por um valor desconhecido igual a 10 ao quadrado. Temos que o dividendo e o quociente têm a mesma base, têm a base 10, portanto a regra a aplicar é a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, a base será 10 e a diferença deste com este dará 2. Portanto, 3 menos o valor desconhecido é igual a 2, onde este valor desconhecido é a unidade. A linha 9, temos 3 ao cubo vezes 2 levantado a 11, 2 onzeavos ao cubo, é igual a um valor desconhecido. Neste caso temos uma multiplicação de potências com bases diferentes e expoentes iguais, dá-se o mesmo expoente, que é 3, e multiplicam-se as bases, 3 vezes 2 onzeavos, ou seja, 6 onzeavos. A linha 10, temos ponto 3 à quinta dividido por um valor desconhecido igual a ponto 3 à quarta. Sabemos que o dividendo e o quociente têm a mesma base, portanto a regra a aplicar é a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, 5 menos esta variável será igual a 4. Portanto, este valor desconhecido é 1 e a base, como nós já tínhamos visto, era ponto 3. Portanto, ponto 3 levantado a 1, ou seja, ponto 3. A linha 11, temos 8 ao cubo dividido por 1 oitavo ao cubo. Isto é a aplicação direta da regra operatória. Divisão de potências com expoentes iguais, bases diferentes, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Fica 8 a dividir por 1 oitavo, ou seja, 8 vezes 8 é 64. Portanto, a base é 64 e o expoente é o mesmo, é 3, é 64 ao cubo, a potência. A linha 12, temos uma divisão de potências que verificamos que o dividendo e o quociente têm a mesma base e expoentes diferentes. Portanto, a aplicação da regra é a regra da divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. A base é a mesma, é 3 onzeavos, e o expoente é 5 menos este variável igual a 3, portanto a redonda variável é igual a 2. Portanto, a potência a saber é 3 onzeavos ao quadrado. Vamos então resolver o exercício 3 da ficha 7 do caderno de atividades, e o enunciado diz-nos o seguinte: pede-nos para analisar estas igualdades e verificar se essas igualdades são verdadeiras ou falsas e corrigi-las. Vamos ver caso a caso. Temos 2 à sexta vezes 2 ao quadrado. Portanto, o primeiro membro temos que resolvê-lo para chegar a um determinado valor e comparar com o valor que é apresentado no segundo membro. Portanto, temos uma multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Portanto, fica 2 à oitava. Agora, 2 à oitava é diferente de 2 levantado a 12. Portanto, isto é uma desigualdade, não é uma igualdade. Portanto, a afirmação é falsa. Depois temos 3 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 3. Temos a multiplicação de potências com a mesma base e somam-se os expoentes. Podemos fazer tudo de uma vez, da esquerda para a direita. 5 mais 2, que é 7, depois mais 1 dá 8. Dá 3 à oitava. 3 à oitava é diferente de 3 à sétima. Portanto, a afirmação é falsa e isto é uma desigualdade, não é uma igualdade. A terceira, temos 4 vezes 4 ao cubo. Portanto, a multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, somam-se os expoentes. 4 à quarta é igual a 4 à quarta. Portanto, isto é uma afirmação verdadeira, é uma igualdade. A linha 4, temos 5 levantado a 6 dividido por 5 levantado a 2.
Divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, 5 à quarta é diferente de 5 ao cubo, portanto é uma afirmação falsa, isto é uma desigualdade, não é uma igualdade. Em linha 5 temos 3 à quarta ao quadrado, uma potência de uma potência, ou seja, 3 levantada 4 vezes 2 dá 8, é exatamente igual ao valor apresentado, portanto a afirmação é verdadeira, é uma igualdade. À linha 6 temos 6 à nona dividido por 6 à quinta, divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. 6 à quarta é diferente de 6 ao quadrado. Portanto, isto é uma desigualdade e a afirmação é falsa. Exercício 4, a ficha 7 do caderno de atividades. E o enunciado diz-nos o seguinte: escreve sob a forma de potência estas multiplicações, estas expressões, no fundo. Temos que calcular uma a uma e tentá-la apresentar sob a forma de potência. Na primeira temos 4 ao quadrado vezes 4 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Portanto, resolvendo da esquerda para a direita, a primeira operação é a multiplicação. Temos multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Portanto, fica 4 levantado a 5, depois a dividir por 2 ao cubo. Aqui, as potências que nós verificamos não têm bases iguais nem expoentes iguais, mas fazendo aqui uma transformação nesta base, podemos transformá-la numa potência de base 2. Como sabemos, 4 é igual a 2 ao quadrado, portanto, esta potência é igual ao invertendo, ficamos com uma potência de uma potência deste tipo, e depois, multiplicando o 2 por 5, podemos passar o expoente posterior, fica 2 levantado a 10, isto é, 4 à quinta é igual a 2 à décima. Então ficamos com uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, e já podemos aplicar a regra operatória de dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Portanto, 2 levantado a 10 menos 3 dá 2 à sétima. A linha 2 temos 18 ao quadrado ao cubo vezes 6 à sexta vezes 3 à sétima. Temos que começar pelo desenvolvimento da potência para fazer esta primeira divisão. Porquê? Porque temos aqui o expoente 6, e ali, se multiplicarmos o 2 por 3, também ficamos com o expoente 6. Portanto, ficamos com 18 levantado a 6, dividido por 6 levantado a 6, vezes 3 à sétima. Passamos a ter uma divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Fica 18 dividido por 6 à sexta, vezes 3 à sétima. 18 dividido por 6 dá 3, portanto 3 à sexta vezes 3 à sétima. Temos uma multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, somam-se os expoentes. 3 levantado a 6 mais 7, ou seja, 3 levantado a 13. A linha 3, temos 1 mais 2 ao cubo à sexta dividido por 3 à quinta. Temos que desenvolver primeiro o que está dentro de parênteses e depois é que se pode fazer a divisão. Fica 1 mais 2 ao cubo é 1 mais 8, portanto fica 9 levantado a 6, é dividido por 3 à quinta. Ora, neste caso temos uma divisão de potências com bases diferentes e expoentes diferentes, não podemos aplicar nenhuma regra, mas se fizermos uma alteração nesta base, de modo a transformá-la em 3, por 9 é igual a 3 ao quadrado, nós sabemos, e desenvolvendo a potência, passando o expoente posterior, fica 3 levantado a 12. Portanto, 3 levantado a 12 é a mesma coisa que 9 levantado a 6, como nós sabemos. E então ficamos com uma potência de bases iguais e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai os expoentes. 3 levantado a 12 menos 5 é 3 levantado a 7. A linha 4 temos 1 levantado a 100 vezes 25 levantado a 8 dividido por 5 à sétima. Temos que fazer a primeira multiplicação. Se 1 levantado a 100 é igual a 1, então ficamos com 25 levantado a 8 é dividir por 5 levantado a 7. Neste caso, temos uma divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais, não podemos aplicar uma regra, mas se fizermos a alteração nesta base, sabemos que 25 é igual a 5 ao quadrado, passamos a ter uma potência com a mesma base. E então fica 5 ao quadrado à oitava dividido por 5 à sétima. Multiplicando estes dois expoentes de modo a deixar a base como sendo 5, fica 5 levantado a 16, a dividir por 5 levantado a 7. Temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os dois expoentes. Fica 16 menos 7 é 5 levantado a 9. A linha 5, temos esta potência a dividir por 9 levantado a 12, dividir por 64. Podemos desenvolver esta potência de potência, fica 72 levantado a 12, a dividir por 9 levantado a 12, e então passamos a ter expoentes iguais. E já podemos aplicar a regra da divisão de potências com expoentes iguais e bases diferentes. Divide-se 72 por 9
e dá-se base 8. Ora, 72 dividido por 9 é 8, portanto 8 levantado a 12 é dividido por 64. Mas como nós sabemos que 64, aqui nós não temos divisão de potência, aqui nem sequer é uma potência, 64, mas podemos transformá-lo numa potência, 64 é igual a 8 ao quadrado. Então 8 levantado a 12 dividido por 8 ao quadrado, passamos a ter uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 12 menos 2 dá 10, 8 levantado a 10. A linha 6 temos 22 ao cubo vezes 22 à quinta dividido por 2 à oitava. Multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, soma-se os expoentes, 3 mais 5. Fica 22 levantado a 8, é dividido por 2 levantado a 8. Neste caso temos uma divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Dá-se o mesmo expoente e divide-se as bases. 22 dividido por 2 dá 11, 11 à oitava. A linha 7 temos 2 ao cubo à quarta, é dividido por 2 à oitava vezes 2. Neste caso vamos ter, desenvolvendo aqui a potência da potência, temos 2 levantado a 12 dividido por 2 à oitava. Divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 12 menos 8 dá 4, 2 à quarta, vezes 2. Desenvolvendo o produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Fica 2 levantado a 5. A linha 8. Temos 2 à quarta dividido por 2 vezes 2 ao quadrado. Neste caso temos uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 4 e 1. Isto é como seja elevado a 1. Fica 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Depois temos uma multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e somos os expoentes. 3 mais 2, 5. 2 à quinta. Vamos então resolver o exercício 5, o último exercício da ficha número 7, o caderno de atividades, e diz o seguinte enunciado: representa sob a forma de potência de base 10 estes quatro casos. Começando pelo primeiro, nós verificamos que temos um produto de potências de base 10, estas duas, mas esta base é 10 à sexta. Mas se desenvolvermos a potência da potência, fica 10 levantado a 12, então passamos a ter uma base 10. Então a multiplicação só envolve potências de base 10. Como temos multiplicação de potências de base 10, bases iguais e expoentes diferentes, é dar a mesma base e soma-se os expoentes. Neste caso temos 10, 4 mais 2 dá 6 e depois mais 12 dá 18. Não é? Portanto, 10 levantado a 18. É o equivalente desta expressão. Depois temos 5 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 5, vezes 10 ao cubo. Aqui podemos transformar numa potência de base 10, que fica 10 levantado a 2. Aqui temos uma potência de base 10 expoente 1, 2 vezes 5 dá 10, e aqui temos 10 ao cubo. Passamos a ter um produto de 10 ao quadrado vezes 10 vezes 10 ao cubo, ou seja, 10 levantado a 2 mais 1 mais 3, ou seja, 10 levantado a 6. Portanto, temos aqui, portanto, um produto de potências com bases iguais e expoentes iguais. Portanto, temos 3 hipóteses para resolver isto. A primeira hipótese é aplicar a definição de potência. Então, o que é que nós temos em termos de definição de potência? Temos um produto de 2 fatores iguais a 10 ao cubo. Portanto, como é que se pode representar este produto de 2 fatores iguais em termos de potência? É 10 ao cubo ao quadrado. Não é? Temos duas vezes. Temos um produto de 2 fatores, cá estão 1, 2, com uma de base 10 ao cubo. Então ficamos com uma potência de 10 ao cubo ao quadrado. Ou seja, desenvolvendo esta potência, fica 10 levantada a 3 vezes 2, ou seja, 10 à sexta. A segunda hipótese é aplicar a regra de multiplicação de potências da mesma base e expoentes diferentes. Considera-se que as bases são iguais e soma-se os expoentes. Fica 10 levantado a 3 mais 3, ou seja, 10 à sexta, que é exatamente igual. A terceira hipótese é aplicar a regra de multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Neste caso, multiplicam-se as bases, fica 10 vezes 10 ao cubo, ou seja, 10 vezes 10 é 100, 100 ao cubo. Mas como 100 é igual a 10 ao quadrado, caímos na primeira situação, fica 10 ao quadrado ao cubo, ou seja, uma potência de uma potência. E então, desenvolvendo esta potência, fica 10 levantado a 2 vezes 3, ou seja, 10 levantado a 6. Portanto, temos 3 hipóteses de resolver esta multiplicação. A linha 3, temos 100 vezes o entre parênteses 20 dividido por 2 levantado a 14.
a dividir por 10 vezes 10 ao quadrado levantado ao cubo. Portanto, nós temos que desenvolver primeiro o que está dentro dos parênteses e depois resolver da esquerda para a direita. Portanto, aqui sabemos que 100 é igual a 10 ao quadrado, né? Para transformar isto numa potência de base de 10. Aqui dividimos 20 dividido por 2, obtemos a base 10 automaticamente. Né? E aqui ficamos com 10 vezes 10 ao quadrado, ficam 10 ao cubo. Portanto, desenvolvendo esta expressão, ficamos com 10 ao quadrado vezes 10 levantado a 14 é dividido por 10 ao cubo. Portanto, para já não resolvemos nada, resolvemos o conteúdo dos parênteses e a transformação em termos de base 10. Agora, resolvendo a primeira multiplicação da esquerda para a direita, temos 10 vezes 10, mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, soma-se os expoentes, 10 levantado a 16, é dividir por 10 ao cubo, ou seja, 10 levantado a 3 vezes 3, 9, ou seja, 10 levantado a 9. Divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes, 16 menos 9 dá 7. A linha 4, temos 10 ao cubo vezes 100 ao cubo vezes 100 ao quadrado dividido por 100. Vamos resolver isto por 2 métodos, né? Podemos calcular tudo em termos de base 100 e no final fazer a transformação para a base 10. Neste caso, temos uma multiplicação de potências com a mesma base, que é 100, e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e somos os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Depois de dividir por 100. Aqui temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 5 menos 1 dá 4. 100 levantado a 4. Mas como 100 é igual a 10 ao quadrado, então substituindo o 100 por 10 ao quadrado, fica 10 ao quadrado à quarta. Temos uma potência de uma potência que é igual a 10 levantado a 2 vezes 4, 10 levantado a 8. O segundo método podemos fazer previamente para cada um dos fatores e divisor a transformação para a base 10 e resolver logo, e resolver depois disso a expressão. Sabemos que 10 ao cubo é igual a 10 ao quadrado ao cubo, não é? Porque 100 é 10 ao quadrado, o 100 é 10 ao quadrado e o 100 é 10 ao quadrado. Neste caso fica, substituindo o 100 levantado a 3 por 10 ao quadrado à sexta, ao cubo, aliás, que é 10 à sexta, 2 vezes 3, vezes 10 ao quadrado, que é 10 levantado a 4, é dividido por 10 ao quadrado. E agora fazemos a divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Fazemos a multiplicação neste caso, 10 vezes 10 dá a mesma base, soma-se os expoentes, 6 vezes 4, 10, 10 levantado a 10, é dividido por 10 ao quadrado. Divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Portanto, 10 menos 2, 8. Como vemos, os resultados são exatamente iguais e não poderiam deixar de ser.